Esse talvez seja o maior sonho de quem realmente é louco por psicanálise, é fascinado por Freud como eu, que chega aqui no museu. É realmente olhar para o divã de Freud, saber que muito da psicanálise foi construída nesse local. O divã, que é uma peça tão marcante, por quantas vezes um paciente chega ali para uma sessão e a gente quer logo colocá-lo no divã, mas sabe que não é bem assim. Mas o divã aqui no Museu de Freud é o divã mesmo que Freud usava. A gente vê a poltrona que Freud se sentava para atender seus pacientes, a cadeira. E não sei se vocês sabem, mas o divã foi presente de uma paciente de Freud, que Freud incorporou porque ele achou espetacular a maneira confortável com que seu paciente poderia falar sobre as demandas que lhe vinham à mente. E está bem aqui do jeitinho mesmo que Freud deixou quando faleceu. Então a gente vê, é um divã super comum, embaixo ele é madeira, tem várias almofadas e um tapete por cima. Atrás tem a cadeira, né, que eu falei, onde a poltrona, onde ele se sentava, porque na prática psicanalítica o paciente fica de costas para o paciente. Hoje, na psicanálise contemporânea, isso mudou um pouquinho. Vou confessar que quando eu cheguei por aqui, eu tive que esperar um pouco para gravar, porque a minha emoção foi tão grande. Estar no mesmo lugar que Freud passou, é preciso você concentrar para compreender e sentir a energia desse lugar, porque todos esses livros, todas essas peças são mesmo de Freud. O óculos de Freud, a lupa de Freud, a cadeira de Freud, os objetos que ele tanto gostava de... Ele era louco por arqueologia, que ele trouxe de tantos lugares, estão aqui do jeitinho que Freud deixou. Pelo que eu li, pelo que me falaram aqui no museu, esse é o único ambiente que foi fechado. Quando Freud faleceu, Anna Freud, filha de Freud, fechou a sala para deixá-la intacta e quando virou museu, para que ficasse exatamente como Freud usava esse local. Ali em cima da mesa, e toda vez que eu olho para lá eu me emociono, tá vendo? Olha lá, os óculos de Freud. Tá vendo a lupa? Tem uma escovinha do lado da lupa, porque Freud pegava esses objetos dele, de tantos lugares do mundo, né? Era fascinado por isso, e limpava ele mesmo com a escovinha. Ele passava horas e horas e horas nesses afazeres. Olha que coisa mais linda. Mais uma vez ali, aquele quadro com Charcot falando sobre a histeria, Freud ali como estudante, um ávido espectador dos ensinamentos. Todos esses livros também são de Freud realmente. E quando Freud veio, né, meio que a gente fugido, mas não num tom pejorativo, da Áustria, de Viena, esses objetos de Freud foram todos colocados num container e Marie Bonaparte que conseguiu trazê-los para cá, para Londres, e ficaram mesmo assim muito surpresos que todos esses objetos chegaram até aqui. E porque falavam que podia ter sido extraviado, poderia ter ido parar em outro lugar, e aí nós não teríamos esse museu como a gente encontra hoje. Então, é mesmo para ser muito grato a Marie Bonaparte por essa amizade que ela tem com Freud, de ter resgatado tudo e trazido de Viena para cá, exatamente como estava em Viena. Em Viena sobrou pouca coisa, veio tudo para cá. Então tem muitos livros, mais de 2.000 livros, acho que é 2.500 livros, mais ou menos isso, que se encontra por aqui, e as peças, todas originais. Olha o busto de Freud aqui, que é tão falado, tão conhecido, tá vendo? E é isso.